Olá, tudo bem? Sou professora Dilma Magalhães e essa é a nossa aula de produção textual. Iremos falar sobre o gênero infográfico. A infografia é a arte de tornar claro aquilo que é complexo. Ou seja, se eu tenho um texto que eu vejo que é difícil para que o leitor consiga compreender, eu posso pegar esse texto, simplificar ele e fazer a infografia. E essa infografia precisa ser claro e objetivo. Então, o que precisa conter nessa infografia? Precisa ter informação, ilustração e design. E a linguagem utilizada na infografia é a linguagem verbal, que são os textos escritos, e a linguagem não verbal, que é representada pelos desenhos, pelas pinturas, pelos gráficos e etc. O que é um infográfico? Infográfico é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Então, a função da infografia é apresentar um texto, que esse texto seria complexo. Então, a infografia tem o objetivo de fazer com que esse texto seja repassado ao leitor de forma mais fácil e rápido. Então, a infografia, ela une informações verbais e visuais, transmitindo conceitos de forma mais rápida e fácil, garantindo maior entendimento do leitor. E normalmente o infográfico acompanha um texto, funcionando como um resumo didático simples do conteúdo escrito. Os infográficos são úteis nos mais variados setores, desde o meio acadêmico, nas apresentações de trabalho científico, por exemplo, até no ambiente profissional, em textos jornalísticos, apresentações de projetos empresariais e etc. Para que serve e quais os tipos de infográficos? Uma das maneiras mais fáceis e visuais de apresentar dados são os infográficos. Eles ajudam na compreensão de conteúdos complexos, com auxílio de imagens, textos, ilustrações e ícones. Basicamente, existem 3 tipos de infográficos. São eles os estáticos, os animados e os interativos. O infográfico estático, eles focam nas informações visuais e geralmente apresenta bastante texto. Os animados é o mais complexo e a animação é movida pelo leitor. Já a infografia interativa, ela é mais dinâmica e explicativa, mais fácil do leitor entender. Qual a finalidade desse tipo de gênero textual? A finalidade deste tipo de texto é a divulgação de informações. Os infográficos aparecem em sites, revistas, jornais, livros didáticos, entre outros. Quais são as principais características de um infográfico? Linha de fonte. Então, essa linha de fonte deve trazer de forma sucinta, de forma resumida, as fontes em que se consultaram as informações passadas. Manchete ou título. O título do infográfico deve ser destacado em relação às demais partes. Quanto ao seu conteúdo, precisa ser objetivo e claro. Os infográficos são instrumentos muito úteis na nossa realidade. Então, quando você for fazer um infográfico, você deve lembrar de colocar a fonte de onde foi que você tirou aquelas informações. O título você deve realçar, destacar o título para que ele fique bem visível. E você deve fazer o seu infográfico de uma forma
objetiva e clara, que seja fácil ao entendimento do leitor. Exemplos de infográfico. Temos aqui um infográfico no qual ele apresenta tanto imagens como textos escritos. Aí tem um título assim: Nosso cérebro processa informações visuais 60.000 vezes mais rápido do que textual. Então, já é uma das maneiras, né, que o infográfico faz, né, utiliza para poder facilitar o entendimento do leitor, já que o ser humano tem a capacidade de aprender mais de forma visual do que através do texto escrito. Temos aqui outro infográfico, esse aqui mostrando o corpo humano, né, mostrando a porcentagem de homens e mulheres. Temos aqui outro infográfico no qual ele fala: Brasil dá exemplo no reaproveitamento de PET. Outro modelo de infográfico. Temos aqui outro infográfico, no caso aqui tem um título: Top 5 dos animais extintos. Então, observe que o título é o que tem o letreiro maior, está mais em destaque. O ser humano é um ser visual. Embora a maior parte do conhecimento humano esteja registrado de maneira verbal, grande parte de nossa memória e da maneira como compreendemos o mundo são visuais. Então, embora o ser humano tenha grande capacidade da linguagem, da comunicação verbal, ele consegue compreender de forma mais rápida através das imagens visuais. Aqui uma frase de reflexão. O conhecimento é a chave da ousadia e a busca da sabedoria.